Não, só frisar, me perguntaram do efetivo russo, é em torno de 700 mil empregados mobilizados na Ucrânia, mas desses 700 mil, não são todos que estão na linha de frente. Tem muita tropa na retaguarda, existe muito rodízio e rotação de pessoal, tem tropa focada no treinamento, na logística. Então, não é isso tudo. Não são 700 mil na linha de contato. A Ucrânia em torno de 800 mil. 800 mil, também nem todos na linha de contato. Então, é importante aqui frisar que é um conflito em que botas no terreno fez a diferença. A mobilização se tornou um ponto crucial. Portanto, sociedade, estados-nação com capacidade de recrutamento, mobilização e treinamento adequado para todo um esforço humano voltado para um conflito de longo prazo e alta intensidade, serão estados-nações com capacidade de projeção militar no futuro. Porque a guerra contemporânea ela não vai abdicar, se ela for focada principalmente em conquista de território, em controle de área, do efetivo e da mobilização. Por isso que, tal como previmos há 3 anos atrás, a mobilização e o efetivo se tornaram pontos críticos. A massa crítica humana é fundamental em guerras de alta intensidade. Tropas compactas, baseadas em superioridade de fogo, velocidade, ligeireza e basicamente conquista rápida de objetivos, não dá mais. Se for, principalmente, choques entre potências, não vai funcionar. Eu diria nem entre potências, às vezes até com forças insurgentes, não vai funcionar. Não vai funcionar. O efetivo limitado dos Estados Unidos do Afeganistão em relação ao Talibã custou caro. O efetivo limitado dos FDI em Gaza custou caro também para a conquista de toda a área da faixa de Gaza. Hoje eu fiz uma comparação. Pessoal, a operação de controle de área e principalmente de conquista de terreno é tão complexo que as FDI, perante uma força insurgente irregular, não estabilizaram e não conseguiram controlar a faixa de Gaza, que é menor que a Avdiivka. É menor que a Avdiivka. Então não é simples isso. Portanto, não tem jeito. Guerras com largo perímetro operacional, de conquista, com largas áreas, vai ter que ter mobilização. Caso contrário, só recursos tecnológicos não vai funcionar. Também massa crítica humana aliado a volume crítico de sistemas de armas que sejam facilmente substituíveis, que tenham grande capacidade de reposição em larga escala. O complexo industrial militar não pode mais ficar sendo capturado por lobbies de indústrias que gerem aditivos e níveis de escala de produção limitado. Porque senão, numa guerra de alta intensidade e longa duração, a capacidade de reposição de perdas, e principalmente de inovação com praticidade, vai ficar prejudicado. E guerra é custo. Vence também quem tem um custo melhor otimizado. Então, o excesso de sofisticação não significa maior efetividade. Outro detalhe também que esse conflito mostrou. Então, há um problema sério que os Estados Unidos estão começando a rever, principalmente os seus programas inúteis ou super encarecidos, volumosos e submetidos a aditivos contratuais que retardam prazos, elevam custos e geram problemas principalmente de manutenção do equipamento e sustentabilidade. Não dá. Esse conflito está gerando esse tipo de reflexão. Não é efetivo simplesmente você ter o equipamento necessariamente mais caro, não significa que ele vai ser o mais efetivo. A manutenção se tornou um componente crítico em guerras de alta intensidade, ao ponto que os russos, primeira coisa que eles procuraram melhorar na curva de aprendizagem dele, é a logística. A logística hoje é próxima da linha de contato. Você tem a logística próxima da linha de contato, você tem a logística de retaguarda, você tem a logística em território. É algo muito mais complexo hoje para os russos. E tem, desses 700 mil, na logística, tem soldados só focados na reparação de equipamentos, que são danificados, vão à retaguarda e são reparados. Os ucranianos também, justiça seja feita, tem isso. Tanto que os russos atacam muito oficinas de reparo, normalmente escondidas sobre galpões, etc. Então, vale muito essas reflexões, porque não é simplesmente
fazer contratos bilionários, vou comprar isso, vou ter um game changer. Não vai ser dessa forma que se vai ter vantagem estratégica em conflitos, principalmente de longa duração, repito, e alta intensidade. E até, vou falar, em conflito relativamente limitado, de baixa intensidade. Até isso tem que ser repensado, porque haja visto o fracasso retumbante das forças francesas na Operação Bracame e Serval no Mali. Então, são reflexões que nós temos que ter. Tá? Então, esses são os detalhes que eu gostaria de destacar aqui, que não estão sendo devidamente absorvidos. E a Europa não está preparada para isso. A Europa não está preparada para o serviço militar obrigatório, que, repito, serviço militar obrigatório não significa tropa qualificada, não significa engajamento em condições de combate e operatividade vantajosas. Serviço militar obrigatório é massa crítica, mas não necessariamente tropa bem treinada. Não, tanto que os russos não usam recruta para as hostilidades. É contratado com toda uma linha de treinamento, protocolo de treinamento. Os ucranianos também faziam isso no início. Então, não vai ser a solução para transformar a União Europeia numa superpotência, voltar com o serviço militar obrigatório, que dificilmente vai passar no parlamento desses países. Tá? A sociedade desses países não vai aceitar, porque simplesmente é aquilo que o Farinado já falou para vocês. A Europa, as sociedades europeias não têm resiliência para guerras de alta intensidade de longa duração e elevadas perdas. Não possuem. Estou falando que não possuem, não era da cultura deles. Não era da cultura do europeu. Não é. Então, fica aqui essa reflexão desses detalhes na nossa live.